A maioria dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria do que trabalhar de CLT. Essa é uma realidade que a gente tem visto o pessoal falar muito a respeito e temos visto também a geração Z, ou reportagens e vídeos e a galera comentando bastante sobre CLT versus PJ, sobre empreendedorismo. E isso é algo que, para nós brasileiros, sempre tem estado em nossa cabeça, né? Eu estava lendo algumas reportagens sobre isso e pensando a respeito sobre como às vezes a gente cai numa armadilha. Porque é muito legal de ver o pessoal comentando: na CLT não tem como ficar rico, na CLT você não consegue ter autonomia, pare de trabalhar para outras pessoas, pare de enriquecer o dono. Só que às vezes essas pessoas falam sem ter uma noção da realidade atual, né? Então, muitas pessoas acabam se iludindo com essa realidade ou com essa possibilidade de enriquecimento rápido através de um negócio, através de investimento. Só que a realidade é que a vida ela não é tão fácil assim que nem promete. Vire PJ e comece a ganhar mais de 10 mil reais. Eu conheço um amigo meu que abriu um negócio e já está faturando muito, deixou de ser empregado. Às vezes as pessoas não comentam que ter um negócio no Brasil pode ser um pouco complexo. A gente tem que pensar não só nos nossos problemas, mas no momento que a gente tem um CNPJ, a gente tem que começar a pensar sobre o fechamento mensal das contas. E às vezes as pessoas não fazem contas fáceis, né? É interessante que quando essa realidade bate na porta, a gente vê que no Brasil a expectativa de vida da maioria das empresas é até 5 anos e que a maioria delas não consegue se pagar logo no começo, né? Que vira uma bagunça, contas da empresa no nome da pessoa física, utilizando a mesma conta para pagar as contas da pessoa física e toda aquela bagunça. Isso porque o brasileiro, infelizmente, a gente não é ensinado como trabalhar isso, como enfrentar essa realidade, como administrar. E é algo complicado mesmo tu fazer essas contas e ter esse controle orçamentário. Então imagina, às vezes se a gente, nas nossas próprias contas, se perdemos no mês, agora quando a gente tem um CNPJ ou quando tem um negócio, é ainda mais importante ter esse controle, porque da mesma maneira que se a gente não recebe o suficiente para pagar nossas contas, a gente pode chegar a uma falência, ou pedir empréstimo, ou acabar se enrolando em dívidas, a empresa funciona assim também. Se você ganha 5 mil reais vendendo brigadeiro, por exemplo, mas você gasta 3 mil reais com material e com tudo o que envolve, seja gás, luz, enfim, e não te sobra 100, 200 reais ali no mês, você está no vermelho, porque você tem que considerar a mão de obra, você tem que considerar como se tivesse uma pessoa empregada ali para poder expandir esses negócios, né? Então, agora, e ainda existem situações mais complicadas, que, por exemplo, eu tenho um aluguel de um estabelecimento e se eu não vender o suficiente, eu não saio nem do zero a zero, né? Então, existem vários detalhes nessa questão de empreendedorismo que as pessoas romantizam demais, que acaba sendo uma cilada no final das contas. Eu estava lendo no portal do G1 exatamente uma reportagem que fala que 59% dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria a ter emprego formal. Aí aqui, pesquisa Datafolha, no fim da noite, sexta-feira, aponta que 59% dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria. Dos entrevistados, 39% disseram que se sente melhor contratados por empresa. Aí olha que interessante. Trabalhar com carteira assinada mesmo com remuneração menor, 67%. Antes eram 77%. Agora trabalhar sem carteira assinada, mas com uma remuneração maior, 31%. Então, o Instituto também apontou que 31% se dizem dispostos a trabalhar sem registro se ganharem mais, contra 67% que preferem a carteira assinada mesmo com um salário menor. Qual que é a tua opinião? O que você acha melhor? Trabalhar, de repente, com carteira assinada, ali recebendo, por exemplo, 5 mil todo mês, ou ter a chance de ganhar 10 mil reais por mês, só que os imprevistos aí do nosso país, né? Não sei, acho que isso é uma decisão muito pessoal, sabe? Só que as pessoas tendem a vender um cenário muito fantasioso. E falando por experiência própria, já trabalhei com alguns negócios, a gente tive uma confeitaria com meu irmão, e já tivemos outros empreendimentos também de vendas e comércio eletrônico. E o que eu notei, assim, é que, primeiro, o Brasil realmente ele é meio complicado, assim, em questões de impostos, de regras, de leis. Existe uma burocracia imensa para te poder emitir a tua primeira nota e tem que estar emitindo com os quinais certos
e tem toda a questão também de prefeitura, fiscalização, alvará, quando é algo físico, né? E no final das contas, tu também tem a questão de funcionário, pagar o CLT, pagar todos os benefícios. Tu acaba gastando uma energia em coisas que não tem a ver com o teu negócio de fato, né? Então, às vezes o empreendedor pensa nisso, mas acha que, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, eu faço um hambúrguer muito bom, eu vou abrir uma hamburgueria e começo a vender hambúrguer, só que daí eu começo a me deparar com situações de que, eu preciso pagar o frete, preciso pagar, contratar de repente um motoboy para fazer as entregas, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar, emitir nota fiscal, eu preciso ter todas as minhas declarações, eu preciso assinar a carteira CLT para ter funcionários. E, eu preciso saber o quanto eu tenho de estoque, o quanto que custou, o quanto vai me custar cada hambúrguer, qual que é o preço que eu vou ter que colocar em cada hambúrguer, todas as minhas contas estão realmente contempladas naquele preço que está sendo vendido? Será que o dinheiro que eu investi realmente eu vou conseguir retornar ele e ainda começar a ter um lucro? Então, são questões que as pessoas não falam, né? Quando te vendem o sonho de trabalhar por conta própria, né? Então, eu acho que falta um pouco dessas informações e a gente tem hoje muitos lugares que nos ajudam com isso, hoje na internet, hoje o próprio Sebrae, a gente utilizou algumas vezes para fazer alguns cursos e foi muito interessante, né? Então, existem caminhos para estudar. Só que eu não sei, eu vejo na minha cabeça que essa ideia romântica de pegar, vender tudo ou sair do seu emprego para abrir um negócio pode ser muito complicado. E na minha cabeça, pelo menos o ideal seria tentar tocar um CLT com um empreendimento, tentar fazer junto as coisas, um pouco de tempo para começar a entender como funciona, como é que eu faço a venda, como é que eu faço a planilha com os custos, e ter realmente essas anotações e metas e objetivos para ser alcançados, porque senão vira só uma ideia que afunda em poucos anos. Não querendo ser desmotivador, né? Muito pelo contrário, eu acho que o Brasil, por um lado, sendo complexo, burocrático, com impostos e todas essas leis, mas ao mesmo tempo é um país que tem muito consumo, né? Tem muitas oportunidades, né? Então é possível sim de se estabelecer. Mas não é aquela mil maravilhas que todo mundo vende. Às vezes a pessoa diz, eu não quero trabalhar mais com CLT, eu quero ter liberdade, eu quero poder descansar. E tendo um CNPJ, muitas vezes o que tu vai fazer é trabalhar mais do que trabalhava antes. Não tem horário para dormir, no final de semana vai ter que se preparar para as vendas durante a semana, dependendo do negócio. Acaba trabalhando mais do que trabalhava antes, né? E vai ter preocupações que não tinha antes. Tem que se preocupar com, como eu comentei antes, folha de pagamento, fechar o caixa, saber se está fazendo tudo certinho para não ter uma surpresa de impostos depois. Então, sempre interessante dar uma estudada, dar uma entendida, conversar com pessoas que já têm negócios para ver qual que é a realidade, né, que acaba enfrentando. Você já tem um negócio próprio, você trabalha como CLT, você trabalha como PJ, conta aí nos comentários, vamos trocar algumas ideias. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.